Da nossa oficina de crônicas do projeto Crônicas Urbanas, e eu quero apresentar para vocês aqui o professor Anderson Borges, que vai conduzir aqui a oficina. E, bom, para não atrasá-lo mais do que já atrasamos por conta do equipamento, o Anderson vai fazer a apresentação dele e no final a gente pode interagir um pouco aí, certo? Obrigado, Jerônimo. Boa tarde, gente. Boa tarde. A grande maioria também, eu tive tempo de cumprimentar, né, por conta dos problemas técnicos. Agradeço ao cavaleiro lá atrás. Queridos, é uma grande honra para mim conhecer este pedaço da cidade de Santo André. De fato, eu não conhecia. Conhecer pessoas ilustres que temos, né, agora eu incluo, um sonho em comum, que é expressar-nos diante das letras. Diferente do que pensamos, isso é bastante simples, né? Sobretudo porque nós temos o maior material, que são as nossas próprias histórias, tá certo? À medida em que eu for falando e forem surgindo dúvidas, por favor, levantem a mão. Quero fazer um agradecimento então ao Jerônimo e ao Leonardo pelo convite. Né? Agradecer minha esposa Marlene, que está ali atrás, minha companheira de todas as atividades. Estamos aí em mais uma e vamos iniciar. Vamos lá, queridos. O Jerônimo pediu para que eu falasse para vocês um pouco sobre crônica. Eu vou falar sobretudo do aspecto conceitual e estrutural, tá? E acredito que é para isso que vocês estão aqui. Eu peguei esta imagem, que é a imagem que vai esculpir o nosso livro, é isso, é esta mesma imagem, né? E quero inclusive parabenizar o rapaz da fotografia, ficou muito bacana, aí já está conosco. Vamos lá, Sr. Jerônimo, por favor, passa um para mim. Primeiro, como eu disse, eu vou conceituar o que é crônica. É óbvio que todos vocês que estão aqui já estão escrevendo, já estão fazendo algumas coisas. Quem que tiver o hábito de copiar e a gente acabar passando a lâmina e não der tempo de copiar, fiquem tranquilos, porque eu passei para o pendrive do Jerônimo e depois ele posta para vocês, tá bom? Não haverá problema. Não precisa perder tempo com a anotação. Fiquem tranquilos, mas quem for mais sinestésico pode anotar. Eu mando para todo mundo no grupo. Ok, vamos nessa. A crônica. A crônica é um tipo de texto narrativo curto. Bom, agora a gente falou de tipo de texto. Geralmente a gente usa o termo gênero texto. Professor, mas por que tipo texto? Porque a narrativa propriamente dita, ela não é um gênero textual, ela é uma tipologia textual. Dentro desta tipologia existem os gêneros da narrativa, e aí entra a crônica, nós vamos ter fábula, vamos ter novela, contos, etc. Tá bom? E nós vamos ter tipologia dissertativa, descritiva e por aí vai. Tranquilos até aqui? Eu fiquei um pouco preocupado quando nós tivemos uma breve conversa, que ele falou que havia reservado 4 páginas para cada escritor. E que havia tido um mutirão aí, o pessoal, um montinho, na verdade, queriam pegá-lo lá fora e falar, oh, não, a gente quer mais, tudo, porque as histórias são muito condensadas, né, e vocês querem realmente se expressar. Mas, meus lindos, por favor, sigam a orientação deste rapaz, porque a partir do momento em que você escreve muito, você descaracteriza o gênero crônico, porque ele é propriamente um texto curto, tá? Já vira conto. Aí vira um conto, exatamente. E a intenção é que seja uma crônica, certo? Então, vamos ficar um pouco atentos também em relação a isso. O problema de escrever muito em uma crônica, Dentinho, não está propriamente na quantidade de caracteres que você utiliza.
mas é porque a gente não toma o cuidado de ampliar muito o espaço. O espaço é o lugar onde ocorre este texto. E se você amplia, aí, como disse a nossa querida amiga ali, vira um conto. Se você tem um limite de caracteres, você já resume e censura um pouco essa extensão do espaço, e aí a gente se mantém com um pouco mais de cautela o gênero crônica. Tá? Eu não sei mensurar para você, e talvez nenhum crítico literário o faria, ou ousaria tentar fazer, de dizer para você, ó, use tantos caracteres, no máximo tantos, no mínimo tantos. É o cuidado que se tem para não ampliar muito o espaço. E este espaço, ele pode representar também questões de personagens que você envolve muitos. Aí, ao invés de conto, a gente vai ter o gênero novela. Então, acaba mudando o gênero. Tá certo? Legal, obrigado pela pergunta. Então, continuando aí, queridos. É um texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, etc. Bom, todos nós sabemos que a crônica ela é comumente desenvolvida para jornais, certo, gente? Então, nós estamos fazendo algo diferenciado, nós já temos algumas coletâneas aí de personagens marcantes da literatura brasileira, que tem muitas crônicas, né? Tem livros de crônicas. E eu achei magnífica essa proposta do Jerônimo, né, e de toda a Copa Acesso, porque eu sou professor de sala de aula, e eu vou ser sincero com vocês, nós estamos carentes de escrituras novas. Nós estamos carentes de escrituras novas. Talvez aí, a partir do momento em que lançarmos este livro, tiver alguém que possa passar nas escolas, mostrar para os professores de língua portuguesa a riqueza que tem, porque eu li alguns das crônicas, o projeto passado eram Crônicas da Cidade. Crônicas da Cidade, e são coisas fantásticas, muito boas para nós professores trabalharmos em sala de aula. Ok, gente? Por favor. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Ok, só um momentinho, obrigado. Bom, nós vamos falar sobre Santo André, né? E vocês, como andreenses, é andreense mesmo, né? Andreenses, vão escrever textos... Oi? Adotado. Isso, temos adotados. Eu sou mauaense adotado também. O que acontece? Vocês vão escrever situações do cotidiano, uma ida ao supermercado, uma consulta, uma conversa com uma pessoa num ponto de ônibus, coisas simples, coisas comuns, tá? Mas aí, isso é importante saber da crônica, ela tem um tempo de vida útil, ela tem um prazo de validade. Por quê? Porque ela é contextualizada. Quando surgiu lá nos meados do século XX, né, já para o finalzinho, a crônica ela era publicada, obviamente vocês sabem, em folhetins, né, era lançada semanalmente, algumas até diariamente. Elas falavam sim de histórias, até que na época a palavra nem era história, era história, porque história se remetia a algo, por exemplo, as viagens às Índias e tudo, mas a palavra história eram situações criadas pelas pessoas, né? Histórias criadas pelas pessoas. Então essas histórias, elas eram passadas nesse folhetim como crônica. Atualmente, a gente precisa saber disso. Eu preciso ter um contexto, e aí a importância do espaço em que eu vou inserir esta crônica, e também, quando eu falo de tempo, eu lembro também da questão de como é que eu vou colocar esta crônica. Jerônimo, faça o obséquio a partir daqui. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora do contexto. É claro, né, gente? Se nós formos falar o que é atemporal, especialmente quando nós falamos de Brasil, dá uma situação aí atemporal, um contexto que foi lá na década de 40 e até hoje a gente fala. Vocês estão me zoando?
História, por exemplo. História, política. O suicídio de Vargas. Isso, exato. Porque aí você vai tratar de uma história e você vai contextualizá-la na situação de hoje. Quer ver, por exemplo, ontem eu até comentei com a minha esposa que eu mantenho um grupo de WhatsApp com os amigos do colégio que eu trabalhei anteriormente ao que eu estou. E eu falei para ela, nossa amor, eu acho que eu vou acabar saindo desse grupo. É porque o colégio fechou e nós temos processos na justiça, então eu falei, acho que algumas coisas vão sair daqui. Mas eu sabe aquela pessoa que só fica assistindo o grupo? Eu fico assim, mais ou menos desse jeito. E lá, tem dias que aparecem 8, 10 postagens. Aí eu falo, poxa, saiu alguma coisa. Quando vê, infelizmente, ou é alguém que morreu do meio dos conhecidos, ou então pregações. Gente, nada contra religiões, tá? Ou pregações. E aí, ontem foi uma situação em que, infelizmente, foi desgraça. Eles tiveram conhecimento de que faleceu um aluno que foi nosso, um rapaz que hoje deveria ter cerca de 20 anos. E eu estava ouvindo a música 16 da Legião Urbana, e eu estava contextualizando a música 16 com a história desse jovem. E aí é que é a importância de você ter noções vastas, conhecimentos. Muito obrigado, querida. Noções vastas, conhecimentos vastos. Professor, assistir novela é bom? Claro que é bom. Tudo é importante, tudo traz algum conhecimento. Ah, professor, ler gibi é bom? Claro que é bom. Ouvir músicas variadas é bom? Sim, porque aí você consegue pegar esta história, por exemplo, só para finalizar, a música 16, com a história desse garoto. Eu conseguiria montar uma crônica falando do jovem falecido, falando do João Roberto, que é a narrativa, onde ocorre a narrativa da música 16 da Legião Urbana. Tá certo, gente? Para produzir boas crônicas, a sua história é interessante, mas tenta trazer alguma coisa que eu conheça, que ele conheça, que alguém conheça. Então, tentem trazer elementos que é de conhecimento comum. Estão entendendo isso? Então, por exemplo, você citar, digamos assim, bom, e aí quando fui procurar sal na minha despensa, percebi que encontrar sal aqui é o mesmo que encontrar médico no posto de saúde e tal. Percebem? Que aí eu falei do posto de saúde e tal, posto de saúde que ela vai, então isso, poxa meu, o cara mencionou algo que eu tenho conhecimento. Isso agrega bastante para as crônicas de vocês, tá certo? Pergunta em relação a isso. Estão seguindo direitinho isso nas escritas? Depois nós vamos falar sobre as escritas deles, ou Jerônimo? Podemos socializar? Você dá um comando hoje. Se quiserem socializar, eu tenho interesse em saber. Por favor, a próxima lâmina. Aqui, agora nós vamos falar das características, tá? Das principais características. Novamente, uma narrativa curta e a linguagem simples e coloquial. Gente, não adianta eu vir lá falar que eu estava com as forças intrínsecas, estava meio tácito e meio... Não vai rolar. Não vai rolar. A crônica, ela é um texto que é publicada geralmente onde? Nos jornais. Não esqueçam disso. Depois que você lê o jornal, ele vira tapetinho para o papagaio, ele vira embrulho para o jornal, ou seja, ele vai para a mão de quem? Do povo. E o povo fala essa língua aqui, ó. Então, tenham identificação para com o povo. Tenham identidade, que as pessoas se encontrem na sua escrita. Professor, é interessante eu colocar uma palavra ou outra de cunho mais rebuscada, uma palavra mais bonita? É bom, é bom. Você pode mostrar o seu potencial enquanto escritor, mas não exacerbadamente, não exagerado, porque senão a sua crônica não vai rolar. Tem alguém assim? Não? Todo mundo está falando com o povo? Estão falando com o povo? Sim. Por favor.
Então, temos poucos personagens e existem crônicas que não têm personagem. Nós vamos ver alguns tipos de crônicas depois e vocês, inclusive, à medida em que eu for explicando os tipos de crônicas, eu gostaria que a grande maioria tem como fazer anotações, eu gostaria que você tentasse anotar qual é o tipo de crônica que você acredita que a sua se enquadra. Tá? A crônica ela pode ter 2, 3 características? Pode, até mais. Agora que tiver uma mensuração maior, tá? Aí é este que é o estilo da sua crônica, beleza? Quem tiver dificuldade de encontrar aí o estilo de crônica e precisar de ajuda, ao final eu posso fazer isso, tá bom? O espaço é reduzido. O espaço é reduzido, por isso que a quantidade de caracteres que você vai usar, a quantidade de palavras, ela não pode ser tão ampla, né? O espaço é o lugar. Ele pode acontecer em mais de um lugar, começar na minha casa e terminar no terminal de Santo André, lembrando que eu vou ter outro espaço, vou ter a minha casa, vou ter o ponto de ônibus, vou ter o ônibus, vou ter a rua e vou ter o terminal de Santo André, pode. Mas onde é que fica o clímax da sua crônica? É lá que você precisa dar ênfase. Descreva um pouco sobre isso. Enquanto caminhava por entre as pessoas, o ar quente do terminal bagunçava meu cabelo. Então tentem, porque lá aquele terminal de Santo André é um forno, né, gente? Então é bom vocês irem colocando elementos que são tipicamente daquele espaço que você está descrevendo, tá certo? E acontecimentos do cotidiano, isso é básico. Tranquilos? Jerônimo, faça o obséquio. Então agora eu vou falar novamente, aliás, vou falar agora de alguns tipos de crônica e por que é que elas são classificadas desta forma. E aí, ao longo do processo em que eu for falando, se vocês quiserem tirar uma dúvida ou outra, por favor, sintam-se à vontade. E, acima de qualquer coisa, tentem classificar a crônica de vocês. Professor, a minha crônica, ela tem característica humorística, narrativa e descritiva. Pode? Pode. De quem que é o texto? De quem é o texto? É de vocês, pode. Agora, é óbvio que uma dessas 3 que eu enumerei, ela vai se destacar mais. Definitivamente ela vai se destacar mais. Então, é aí que nós vamos enquadrar a sua crônica, tá certo? Vamos lá então. A crônica descritiva. Gente, descritiva nada mais é do que descrever, tá? Então você pega lá uma garrafa, né? Uma garrafa e você vai falar das curvas da garrafa. Só que, à medida em que você vai falando do formato desta garrafa, ela tem uma conotação diferenciada. Por que ela tem uma conotação diferenciada? Olha só como eu já disse, as curvas da garrafa. Então, à medida em que eu traço uma crônica descritiva sobre uma garrafa, eu posso estar falando simplesmente do corpo feminino. Eu posso estar falando de uma caixa, né? Eu não sei o que tem dentro dessa caixa, posso descrever essa caixa como eu estou descrevendo o Congresso Nacional. Estão entendendo isso, gente? Então você faz essas analogias, né? Falar de uma coisa dizendo outra, tá certo? Tranquilos? Então, crônica descritiva. A crônica narrativa é aquela em que nós vamos encontrar os personagens, o espaço, o tempo, né, o enredo, que é a mais comum das crônicas, tá? A crônica dissertativa, houve um momento no meu processo aí de aulas em que eu percebi que nós precisávamos trabalhar alguma coisa sobre bullying lá na sala de aula. Só que, para alunos, né, quem é professor aqui sabe, é muito ruim você chegar e falar assim, gente, nós vamos trabalhar bullying. Eles vão fazer essa cara que vocês estão fazendo. Ué,
Professor, de novo bullying. Então, ou seja, você tem de vir com uma introdução, você tem de vir como quem não quer nada, sabe? Você vem com uma atividadezinha e de repente, quando ele menos perceber, você está trabalhando bullying sem mencionar que era bullying. E nós produzimos em sala de aula uma crônica bastante rápida, eu lembro pouca coisa, nós falamos sobre o ventilador. Crônica sobre o ventilador. E partes da crônica falava, eu fico aqui dando milhares de voltas, esperando que na sua volta você me note. Milhares de voltas, esperando que na sua volta você volte e me note. E a gente finaliza esta crônica dizendo assim, esta é a vida de um ventilador. Ventilar e separamos dor. Quando nós lemos a crônica, eu reparei, ao canto esquerdo da sala tinha uma mocinha que ela tem problemas de interação com as pessoas, e ela começou a chorar. Ela ficou chorando. E eu perguntei, ela falou, não professor, estou bem, posso sair para tomar água? Saiu, tomou água. Depois de umas 2 aulas eu voltei para a mesma turma e dei uma atividade avaliativa para eles. E aí recolhi, quando eu fui corrigir as atividades em casa, ela escreveu lá no nome dela, ventilador. Ela se encontrou naquela crônica. Percebem isso? Então são coisas triviais do cotidiano, com leveza, com simplicidade. Tá certo, gente? E foi uma crônica dissertativa, nós não colocamos um personagem central, o narrador ele era observador, né? Ele falava do ventilador em terceira pessoa, enfim. Tá? A narrativa descritiva, a gente vai descrever o cenário, mas eu vou ter elementos básicos da narrativa propriamente dita, e aí nós temos aqueles 5 lá, né? Personagem, enredo, espaço, tempo e narrador. A humorística é bem legal, né? Eu espero que das crônicas muitas que vamos ter aqui, nós tenhamos algumas que sejam humorísticas também, porque é muito bom a gente rir das coisas banais, né? Das coisas da vida, das coisas que muitas pessoas não ligam, mas de repente você olha com um outro olhar e acha graça nisso. A crônica lírica. Gente, a crônica lírica é aquela que é mais ou menos uma música sertaneja em crônica. Vai contar uma história ali, aquele amor impossível, aquele sofrimento, aquela coisa exagerada, exacerbada mesmo, tá? Gente, eu gosto de sertanejo, beleza? Sem problemas. A crônica poética, né, essa já vai ter um outro viés, ela não necessariamente precisa falar de amor, mas ela vai ter algumas rimas, ela vai contar então com versos até em alguns trechos da estrutura dela, não há problema. E também uma das mais comuns, a jornalística. Quase sempre ela aborda questões sociais, né? Daí nós vamos ter problemas no bairro, na cidade, de uma maneira geral. Tranquilos? Então, mas pode ser chamado também de sofrência. Qual delas? A lírica, né? Sofrência. A lírica. Hoje fala-se sofrência, mas ao longo da história, né, pelo menos da sociedade contemporânea, nos últimos 50 anos, a gente tem a sofrência como sendo, né, o elemento narrativo das músicas. Né? João Guimarães Rosa, né, nosso brilhante escritor, ele fala, sofrência, um dos poemas, sofrer com paciência. E aí pegaram essa ideologia, popularizaram e jogaram para essa ideia lírica das músicas. Mas é brilhante, porque até então muitos nem sabiam quem era Guimarães. E aí depois a gente conseguiu inserir a partir da ideia de sofrência. Tá? Muito bem observado. Para vocês não dormirem, tem um vídeo aí que é para mudar o foco. Esse não tem som. Queridos, ó, alguns também podem ter visto esse vídeo, né? Já não é de hoje, já tem algum tempo. E eu quero que vocês prestem muita atenção, sobretudo no visual. Não pisquem. Esse vídeo aqui foi de uma campanha publicitária, tá? E depois eu explico os motivos dele e explico também o porquê é que eu trouxe para vocês. Tem 2 times de basquetebol.
tá? No vídeo, o vídeo é bem curtinho, tem 2 times de basquetebol, um vestido de branco, outro vestido de preto. Eu quero que vocês contem, por isso que precisa de toda a atenção, eu quero que vocês contem quantos passes o time de branco dá com a bola, tá? Quantas vezes a bola troca de mãos, tá certo? Fiquem bastante atentos. O time de branco, tá bom? Por favor, Jerônimo. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Go! Queridos, este vídeo é o seguinte, é muito importante. Quando você estiver escrevendo, às vezes você está olhando para o seu texto, não vem aquela palavra, não vem a ideia. Para um pouco, você está olhando direto demais. Dá um tempo para sua mente, descansa um pouco. Peça a outras pessoas que leiam o seu texto, porque de repente essa outra pessoa, com a vivência que ela tem, pode trazer uma ideia pequena que vai te dar sequência brilhante, tá certo? Então, não fiquem presos, não estou conseguindo. Existem circunstâncias em que em sala de aula eu peço quantidade bem exorbitante de linhas para texto, né? Eu já cheguei a pedir 500 linhas mínimas de uma produção de texto. E tem aluno que chega na 20ª e fala, professor, não consigo escrever mais. Né? E a gente fala, não, mostra para outra pessoa, e aí a gente vai dando exemplos, dando ideias, e aí o garoto acaba conseguindo. De repente não atinge as 500 que era proposto, e eu nem queria que ele chegasse a isso, mas pelo menos umas 200 de qualidade a gente consegue obter. Não é diferente contigo. Então, tá difícil? Tá, porque se fosse fácil todos fariam. Tá? Mas não é impossível. Para, dá uma arejada, uma refrescada na mente e volta lá e consiga ver o urso dançando na sua frente. Você vai falar, poxa, era isso que eu tinha de escrever. Tranquilo? Marli, você que vai começar, lembre-se disso, hein? Cansou a mente, bora pro próximo. Mais uma, Jerônimo. Bom, boa parte de vocês, é óbvio, conhece o Antônio Cândido. Ele é um crítico literário. E eu encontrei isso aqui, que ele falou sobre crônica, e eu queria dividir com vocês. Para vocês terem ideia, a importância literária do Antônio Cândido, ele faz com que uma literatura vá para frente, ganhe o público e faz com que ela acabe. Né? Ele é a professora ali, né, professora de letras, né, a gente precisa estudar muito Antônio Cândido para nós irmos além na faculdade. Tá? Olha lá o que ele disse. A crônica não é um gênero maior. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas que lhe dessem o brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensaria em atribuir o prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor. Porra, professor, eu pensei que eu ia arrebentar. Calma, próxima lâmina, por favor. Graças a Deus! Seria o caso de dizer, porque sendo assim, ela fica mais perto de nós. E para muitos pode servir de caminho não apenas para a vida,
que ela serve de perto, mas para a literatura, como dizem os 4 cronistas deste livro, na linda introdução ao primeiro volume da série, por meio dos assuntos, da composição solta do ar, de coisas sem necessidade que costuma assumir, ela se ajusta à sensibilidade do dia a dia. Sensibilidade do dia a dia. Guardaram a palavra sensibilidade aí na mente? Sensibilidade do dia a dia. Mais uma, por favor. Principalmente porque elabora uma linguagem que fala de perto ao nosso modo de ser mais natural. Na sua despretensão, humaniza, e esta humanização lhe permite, como compensação sorrateira, recuperar com a outra mão certa profundidade de significado e certo acabamento de forma, que de repente podem fazer dela uma inesperada, embora discreta, candidata à perfeição. É o que o leitor verá em muitas que compõem este volume, isso aí ele falando do livro que eu tirei. Queridos, então, o próprio Antônio Cândido falou que, se você for pensar, nós conhecemos da vasta literatura que nós temos, nós conhecemos poucos cronistas. Por quê? Porque a crônica é um texto para quem? Para o povo, para nós. Para nós. Nenhum de nós tem a intenção de ganhar o prêmio Nobel através da crônica. Mas eu quero levar alguma coisa para o meu leitor. O que é que você quer levar para o seu leitor? O que é? Se perguntaram isso, estão se perguntando ao longo da composição do texto, o que é que eu quero levar? Eu quero levar uma reflexão? Eu quero levar uma crítica? Qual que é a minha intenção através dessa crônica? A sua intenção precisa ficar muito clara, para que você se aproxime do povo através do seu texto, tá certo? Então, por favor, coloca a próxima lâmina. E aí vem aquele questionamento, né? O que devo fazer para escrever uma boa crônica? Qual a resposta que você encontrou para si? Tem de ter sensibilidade, gente, empatia, eu tenho de me ver no outro, eu tenho de imaginar como é que o outro vai ler isso. E aí, pode colocar isso em prática, deixem alguém ver o seu texto. Porque às vezes a gente que está escrevendo tem a ideia, e eu sei tudo dessas ideias. Então se eu esqueci algumas palavras, para mim não vai fazer diferença, porque a história é minha e eu sei o que eu quero dizer. Agora quando eu mostro para ele, ele fala, professor, mas o que você quis dizer aqui? Ó? Vai lá, casa, meu. Então aí a gente consegue perceber que estão faltando alguns elementos para dar coesão. Então vamos lá. O que é mais difícil não é escrever muito, é dizer tudo escrevendo pouco. Júlio Dantas, não esqueçam disso. Tá certo? Agora vamos na música, para eu finalizar. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
nos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores, vencendo o canhão. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis nos ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aquela lâmina que tem a frase do Júlio Dantas e a última depois, por favor. Bom, gente, então é isso. Não esqueçam, o que é mais difícil não é escrever muito, é dizer tudo escrevendo pouco. Estamos falando de crônica. E façam as coisas acontecerem, né? Nós conhecemos as nossas histórias e sabemos o porquê que estamos querendo externá-las em forma de texto a imortalizá-las, tá? Então façam isso. Parabéns pela iniciativa de cada um. Vem, vamos embora, porque não dá tempo de ficarmos parados mais, tá certo? Só a última. Estes aqui são os meus contatos. Eu também trabalho com outros gêneros textuais, né? Quem precisar, empresas, outros tipos de palestra motivacional, qualquer coisa do gênero, pode estar entrando em contato, a gente bate um papo aí, tá certo? Por enquanto foi isso. Eu vou ficar para responder algumas questões que forem feitas aí. Foi um prazer novamente e muito obrigado.